primeira viagem missionária. E Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai detalhar algumas coisas da chamada, da comissão que Deus assim falou para Paulo e Barnabé. Desde o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, percebemos que a igreja de Antioquia estava com alguns irmãos, dentre eles alguns doutores, a saber, Barnabé, Simeão, e assim também Lúcio, o Sirineu, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e também a Saulo. E o serviço que ele desempenhava na igreja, Lucas ele também vai dizer, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Esses homens, enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo bradou no meio da igreja, e assim falou: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. A Bíblia, irmãos, King James, ela vai usar algumas palavras e dizer: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Percebemos desde a primeira viagem missionária a atuação do Espírito Santo na obra missionária. Missões, irmãos, está no coração de Deus. E é o Espírito Santo quem escolhe, é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem separa e envia para anunciar as boas novas de paz e salvação. Glória a Deus. E após realizar, irmãos, a primeira viagem missionária por Paulo e Barnabé, conforme a orientação do Espírito Santo, neste capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, percebemos, como já foi dito, a segunda viagem missionária de Paulo. Desta feita, irmãos, com a permissão de Deus e também a orientação da igreja, Paulo agora já não se encontra mais com Barnabé, mas ele toma, por sua vez, Silas e Timóteo para o acompanhar na segunda viagem missionária. E neste capítulo 16, percebemos como é que estava a questão das igrejas, do culto, da adoração. Atos 16, capítulo 5, vai dizer: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Apesar das dificuldades, irmãos, a saber, a perseguição, a igreja ela não parava de crescer. Glória a Deus. A perseguição era como se fosse um vento que aumentava ainda mais o fogo pentecostal. Enquanto muitos tentavam perseguir para frear a igreja avançava ainda mais. Enquanto tentavam, a igreja avançava. Tentavam, a igreja avançava. E percebemos o sucesso da pregação, não só de Paulo, mas também de todos que anunciavam o Evangelho. E Paulo, irmãos, com Silas e também Timóteo, eles chegam até uma cidade, e essa cidade se chamava Troade, que era uma cidade portuária, de onde saíam grandes navegações. Desempenhava um papel importante no quesito comércio e navegação. A intenção dele, irmãos, era dar prosseguimento à pregação da segunda viagem missionária. E estando nesta cidade, em visão, Paulo recebeu uma orientação. O versículo de número 9, a qual lemos, vai dizer que Paulo, de noite, ele teve uma visão em que se apresentava um homem, um varão da Macedônia, e pedia a ele, rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa foi a visão que Paulo ele teve de noite estando nesta cidade. Glória a Deus. E Deus, irmãos, ele concedeu esta visão a Paulo para que Paulo fosse comunicado, glória a Deus, da vontade de
respeito da direção que ele deveria tomar. E Deus disse: Paulo, juntamente com seus companheiros, irão para a Macedônia. Esta visão, glória a Deus, era justamente o norte que Paulo teve com relação à direção que ele deveria tomar. Assim, irmãos, é o Espírito Santo que orienta todas as ações daquele que anuncia a mensagem do Evangelho. Assim como Deus orientou a Paulo, concedendo esta visão, assim também fez com Pedro. Atos, capítulo de número 10, vamos perceber que Pedro, em um certo momento, estava caminhando para o terraço de sua casa, na intenção de orar, e Deus concede uma visão ao apóstolo Pedro. Glória a Deus. E nesta visão, ele via alguns animais, e a voz dizia a ele: mata e come. A Bíblia, irmãos, Lucas, ele vai detalhar dizendo que os sentidos do apóstolo Pedro foram tomados. E ele, percebendo esses animais, sabendo que não era do seu costume comer, ele disse: de modo nenhum, eu não posso fazer isso. E por 3 vezes foi insistido para que ele matasse e comesse. E assim ele tornou para si. E ele, ainda pensando no sonho, nessa visão que ele tinha recebido, de repente se ouve em sua porta: Pedro, alguns homens aí estão te procurando. E quando, irmãos, Pedro ele vai até a porta de sua casa, ele percebe que esses homens foram enviados por um outro chamado Cornélio. E aí, irmãos, conhecemos a história e sabemos que Pedro vai com ele juntamente à casa de Cornélio, porque eles trouxeram a visão de Cornélio, solicita a sua presença. E chegando até lá, a casa de Cornélio, ele se apresenta. Bem conhecemos a história em Atos, capítulo de número 10. E quando chegamos ao final deste capítulo de número 10, Pedro ele entende que aquela visão era uma orientação, uma direção, um norte para anunciar o Evangelho, as boas palavras de salvação aos gentios. E ele chega a concluir dizendo, glória a Deus, versículo 34: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo o orientou. Assim como Pedro teve uma visão, o apóstolo Paulo também teve uma visão. E como vimos, a visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim, irmãos, o apóstolo Paulo, ele concluiu que o Senhor o orientava, o chamava para anunciar o Evangelho na Macedônia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Macedônia era uma região, e nesta região se encontrava algumas cidades, dentre elas, algumas mais conhecidas, Filipos e Tessalônica. E assim Paulo ele começou a anunciar o Evangelho, as boas novas de paz e salvação aos filipenses. Glória a Deus. E quando lemos este capítulo, Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega até aos filipenses, percebemos que através de Paulo, Deus ele libertou vidas. Através de Paulo, Deus expulsou demônios, pessoas que se encontravam aprisionadas. Aleluia. Deus demonstrou também o seu poder, estremecendo cadeias. Eu quero, irmãos, desde já dizer ou enfocar que Deus ele demonstra o seu poder, o seu tão grande amor, através da proclamação da sua palavra. Vidas que se encontram aprisionadas, mas Deus ele tem o poder de libertar estas vidas. Vidas que se encontram aprisionadas, cativas, presas em dificuldades, vícios, mas pelo sangue de Jesus essas vidas são libertas. Deus tem o poder de conceder uma nova vida, tirar esses vícios e fazer tudo novo. Glória a Deus. A mensagem tinha chegado até Filipos. A palavra que este poder
de libertar, de impactar aqueles que ouvem. Se atestamos, quer dizer que um dia a palavra chegou até nós. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Jesus foi anunciada. Percebemos ainda, diante da pregação ou da segunda viagem missionária, as pregações do apóstolo Paulo, o sucesso do quesito dele anunciar e obter resultado. Glória a Deus. Nos lugares em que Paulo pregou, como por exemplo, em primeiro lugar na Macedônia, os Filipenses e também aos Tessalônicos, a igreja de Tessalônica, ou melhor, a cidade de Tessalônica, percebemos que posteriormente o apóstolo Paulo envia cartas para estas mesmas cidades, para a igreja que tinha sido levantada nessas cidades. E percebemos, irmãos, que diante, apesar das dificuldades, como falei, a pregação do Evangelho, ela rompe, ela ultrapassa barreiras e alcança o coração do homem. A palavra de Deus, como disse o escritor, é mais penetrante do que espada de 2 fios e alcança até lugares onde qualquer outra palavra não alcança. A palavra de Deus é diferente, tem este poder. Glória a Deus. E quando eu me deparo, irmãos, com esse texto, eu me recordo, ou me vem à mente, Marcos capítulo de número 4, quando Jesus, ele ensinando, em sua forma de ensinar, falava sobre o semeador. Ele falava a palavra do semeador. E Jesus começava a ensinar aqueles que ouviram. Marcos, ele vai dizer que era uma grande multidão, capítulo de número 4. Glória a Deus. E chegou um momento em que Jesus, ele entrou no barco e assentou para que a multidão pudesse ouvir. E a multidão se encontrava junto ao barco. Todos queriam ouvir Jesus. E Jesus começou a dizer, ensinava-lhes, versículo 2, muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E assim ele vai dizer, irmãos, e este semeador, lançando as suas sementes pelos caminhos, ele encontrou diferentes locais em que a semente caiu. O primeiro local em que a semente caiu foi no caminho. Mas ele diz, essas sementes, elas foram comidas pelas aves, perdão. As aves vieram e comeram. Outras caíram entre os pedregais, mas não teve muito resultado. Por terem pouca terra, ela logo cresceu, mas o sol a secou, porque ela não tinha raiz. Jesus ainda vai dizer mais: houveram outras que caíram entre os espinhos, mas infelizmente os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas ele diz ainda: mas teve algumas sementes que caíram em terra boa. E essas sementes que caíram em terra boa, ela cresceu. Glória a Deus. E Jesus ainda vai dizer mais. E ela produziu uns 100, outros 70, outros 30, mas ela vingou. Por isso, irmãos, Jesus, ele estava falando, ele mostra essas diferentes reações diante da palavra quando ela é pregada. Com esta parábola, Jesus conta como o Evangelho seria recebido no mundo. Como é que o Evangelho seria recebido no mundo? Com esta parábola, ele encerra ou conclui dizendo que muitos ouvirão, mas não entenderão. Muitos acham, irmãos, até bonito, mas eles não entendem. Ouvem, mas não entendem. Alguns até crerão, mas depois se desviarão. Alguns outros perseverarão e frutificarão, e darão frutos
diferentes proporções. Esses que prosperam, que frutificam e dão diferentes frutos em diferentes proporções, são aqueles que caíram em terra boa. Glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo, o percebemos nas viagens e nas pregações do apóstolo Paulo. Houveram alguns que caíram, algumas terras que receberam a semente, mas infelizmente foram sufocadas por espinhos. Outros vieram aves e comeram. Mas tinha uma coisa: houveram aquelas em que a terra era boa, em que a semente ela foi infiltrada na terra, começou a germinar, começou a crescer e começou a dar frutos. A pouco irmãos vieram dizer aos filipenses: olha, o seu testemunho ecoa em todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. Se estamos, irmãos, aqui hoje expondo a palavra, então quer dizer que a semente do Evangelho também caiu aqui na Camboa, caiu aqui na Guarapiranga, caiu em Pernambuco. Aleluia, o Senhor me jogou aqui no Brasil, no mundo. Deus, Ele mostra este sentimento de amor. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, estão os frutos da semente. Olha os irmãos aqui, todos bonitos, graças a Deus. Aleluia. Como é a produção dessa semente? Uns produzem 100, outros 70, outros 30, mas o importante é vingou, a semente brotou. Está produzindo. Aleluia. E assim percebemos, irmãos, o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa. Isso mostra o trabalho que o Espírito Santo é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Enquanto muitos até mesmo se dão por vencidos pela vida, ou até mesmo, quem sabe, dizendo: para mim já não tem mais jeito. A grande maioria, por estar presas em vícios dos prazeres do mundo, são taxados e recebem a palavra: fulano aí, só um milagre. Para fulano sair desta vida, só um milagre de Deus. Muitas vezes eu já escutei, irmãos: fulano aí, ou é cadeia ou é morte. A sentença pela sociedade, por muitos, já é lançada. Mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo ainda trabalha na vida de pessoas rejeitadas. O Espírito Santo ainda trabalha na vida de pessoas que para muitos é considerada falida. Mas o Espírito Santo é o único que tem recursos capazes de investir num projeto falido. Pela lógica, irmãos, não adianta investir num projeto falido. Porque eu vou investir meus recursos e não vou conseguir resultados, porque outrora este projeto falido já teve sua elaboração, mas não ficou. Imagina, irmãos, nós, se não fosse investimento de Deus, se não fosse investimento do Espírito Santo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a semente, ela germinou, ela caiu em nossas terras. Glória a Deus. E aquele que começou a obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus, através do Espírito Santo, tira do mundo, lava com o seu sangue. Ele vai limpando, vai transformando, vai fazendo de novo. Glória a Deus. Muitos, até quem sabe, são taxadas de terra seca. Mas uma coisa eu digo: o semeador está aqui nessa noite. Aleluia. E o semeador não só lança a semente, mas conserta a árvore que está secando, a árvore que está morrendo. O semeador está aqui nesta noite. Meu irmão, minha irmã, talvez, certeza que você tem um parente que ainda não serve a Jesus. Quem sabe você já chamou ele até de terra seca. Aleluia. Mas
o semeador vai trabalhar nesta terra. Pode estar seca, árida, cheia de espinhos, de pedra, mas quando o Espírito Santo, quando Jesus trabalha, não há o que impeça. Está preso, vai ser liberto. Está aprisionado, Jesus ele transforma, faz tudo novo. Aleluia. Que outro teria esta capacidade? Somente o Espírito Santo. Aí o diabo, irmãos, fica bochechudo, cresce a cara quando Deus faz essas transformações. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de uma pessoa que aceitou a Jesus, o diabo começa a ficar irado, já começa a lançar setas para tentar desviá-lo do caminho de Deus. O caminho é estreito, ele começa a apresentar caminhos mais largos. A porta é estreita, ele começa a apresentar novos caminhos e novas portas mais largas. Ou seja, algo que é mais fácil de se fazer. Aleluia. E enquanto muitos dizem, aí não vai dar 2 meses, 3 meses, quem sabe 1 ano. Aí está lá o irmão. Segunda-feira vai para a igreja, quarta vai para a oração. Aqui um dia é doutrina também. E está o irmão no domingo. Peraí, passou a semana, mas a outra ele sai. Está lá o irmão de novo. Oração, doutrina, escola dominical. Está domingo. Terceira semana, agora ele vai sair. Oração, doutrina. O irmão agora faz parte da campanha evangelizadora. Aí está lá o irmão, entregando a literatura. Não sabe de nada, não sabe muita coisa. Mas como Jesus falou, tem uns que produzem 100, outros 70, outros 30. Aí está lá o irmão, entregando a literatura. Irmão, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Deu 1 mês, aí está lá o irmão. Oração, doutrina, ciclo de oração, campanha evangelizadora, escola dominical. Peraí, esse irmão só vive na igreja, é rato de igreja. É o Espírito Santo que começa a trabalhar. Aí vai criando aquela sede, aquela vontade. E o sentimento de as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí passa-se, quem sabe, 2, 3 meses, 1 ano. Oxe, é aquele irmão, sou eu mesmo. Aleluia. Eu gosto de Jesus, irmão, porque Jesus ainda confunde. Jesus ainda causa confusão na cabeça do diabo e daqueles que duvidam do seu trabalho. Por mais que seja difícil a conversão daquele seu valente, mas tenha fé. Vá lançando a semente. A terra pode estar seca, mas o semeador ele vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Quem sabe uma hora ou outra a terra recebe uma enxadada forte para aprender. Mas o semeador vai trabalhando, vai trabalhando. E quando menos espera, você está juntamente com ele, cantando, dando glórias a Jesus pela obra que foi realizada na vida dele. Assim como o apóstolo Paulo, ainda hoje existe os proclamadores do Evangelho. Eis aqui está a grande comissão, os que foram comissionados por Deus para anunciar o Evangelho. Glória a Jesus. Eu estava vendo, irmão, o testemunho de uma irmã. Ela é de um outro país. Ela tinha quase 100 anos. E ela nunca tinha escutado falar de Jesus, as boas novas, a salvação através de Jesus. E assim o missionário que me falha a memória, ele chegou até ela e começou a falar de Jesus. O Espírito Santo foi trabalhando na vida daquela senhora. Chegou um dado momento em que ele, com sabedoria, começou a falar e lançou um convite. E ela crendo, ela até queria, como uma das sementes, o terreno até estava indo, mas por conta de algumas coisas, ela sentiu essa dificuldade de dizer sim,
eu quero. Mas ele ali continuou falando, e ela disse, mas eu já tenho essa idade, eu já adorei a sol, a lua, já adorei a muitas coisas. Será que Deus ainda me recebe? Será que ainda dá tempo de eu me converter e aceitar a Jesus e servir a Ele? Aí o pregador, o missionário disse, sim, dá tempo. E irmãos, assim, ela aceitou a Jesus, graças a Deus. E tem uma frase que ela mesmo disse, nunca é tarde para nascer de novo. Nunca é tarde para nascer de novo. Ela e tantos outros experimentaram o nascer de novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma das certezas, irmãos, que eu posso afirmar é que com Jesus a gente não perde nada. Com Jesus a gente só faz ganhar. Muitos não conseguem se manter porque sentem falta dos prazeres. Mas o Espírito Santo, ele vai ajudando. Glória a Deus. E nós, como fazendo parte da grande comissão, devemos continuar anunciando a Jesus. Existem muitos irmãos, eu já conversei com pessoas em que disseram, irmão, para mim já não tem mais jeito. Eu disse, não, mas tem jeito sim, não, irmão, tem jeito não. E eu olhando assim para ele, disse, então, se você disse que não tem jeito, é a mesma coisa dizer que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. E ele assim continuou, insistiu, não tem jeito para mim não. Mas aos poucos nós, como os evangelizadores, temos que continuar evangelizando e falando de Jesus. Por mais que não goste, mas dentro das limitações a gente vai falando. Uma hora ou outra a semente ela vai vingar. Uma hora ou outra a semente ela vai começar a crescer, vai começar a produzir frutos. E a gente vai olhar assim e dizer, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Sem Jesus, irmãos, nós não somos nada. Amém? Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção, minha porta aberta, minha salvação. Tu és o cuidador da minha vida, e se você, Jesus, minha vida não perdida, não. Sem Jesus não sou ninguém, nada posso não. Sem você vivo perdido, vivo sem razão, e meu barco nunca chega ao cais. Nem que eu pudesse, eu queria te deixar, e se eu quisesse, não podia mais ter que me separar. Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e assim não corro risco de vida me perder. Não tenho ninguém mais precioso para mim, Jesus. Nem que eu pudesse, eu queria te deixar, e se eu quisesse, não podia mais ter que me separar. Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e assim não corro risco de vida me perder. Não tenho ninguém mais precioso